formação da monarquia francesa, os capetinhos. Do feudalismo ao mercantilismo, os interesses da burguesia. As rígidas estruturas feudais constituíam entraves ao desenvolvimento da atividade burguesa, ou seja, ao comércio, porque as diferenças de moedas, tributos, pesos, medidas e leis variavam de um feudo para o outro, dificultando assim a expansão do comércio. Havia, portanto, por parte da burguesia, o interesse em instituir um poder forte e centralizado para suplantar o poder da nobreza feudal, eliminando assim as particularidades de cada feudo, de forma a padronizar em todo o território francês a mesma moeda, o mesmo tributo, o mesmo peso, uma mesma medida, uma mesma lei, centralizada na figura de um só rei, que suplantaria as autoridades dos senhores feudais e assim padronizaria as relações comerciais no território, facilitando a expansão da burguesia. Do feudalismo ao mercantilismo, os interesses dos reis. Assim como havia o interesse da burguesia em padronizar o território nacional na figura de uma força política, centralizadora das decisões, na figura do rei, havia também os interesses dos reis feudais em fortalecer-se politicamente, em submeter a nobreza e a igreja ao seu controle político. Assim, a partir do final do século XI, a união dos reis com a burguesia levou ao processo de formação das monarquias nacionais. A centralização real progressiva vai permitir, em diversos países da Europa, que se instituíssem impostos, moedas, exércitos e justiça de abrangência nacional. A formação da monarquia francesa, Filipe Augusto, Luís IX e Filipe IV. A centralização do poder na França com os capetinhos. Com a desagregação territorial e o declínio dos reis carolíngios, Hugo Capeto, conde de Paris, vai assumir o trono francês em 987. Era o início da dinastia capetingia, que irá reinar na França até 1328. E coube aos capetingios superar a autonomia dos senhores feudais, instalando na França um poder forte e nacional. Até então, na França, o poder era exercido por vassalos, duques, condes, soberanos e outros autônomos, sendo o principal deles Guilherme, duque da Normandia, que chegou inclusive a ocupar a Inglaterra em 1066 e tornou-se mais poderoso do que o rei da França. Mas os capetingios vão reverter essa situação. O reinado de Filipe Augusto, de 1180 a 1223. Ele vai ser um grande artífice da centralização política, vai apoiar a expansão do comércio, teve a colaboração financeira da burguesia, organizou um exército nacional, expandiu as fronteiras do reino francês, conquistou terra dos ingleses plantagenetas, empreendeu várias guerras ao soberano inglês João Sem Terra e conquistou a Normandia e outras regiões. A maioria das realizações de Filipe II foram para consolidar o poder dos soberanos capetingios, concedia feudo aos vassalos e exigia deles o compromisso de que seus subvassalos também lhe fossem fiéis. Obteve também novas fontes de renda, vendendo cartas de franquias a diversos burgueses. E assim Filipe Augusto ia articulando toda uma rede de apoio, composta tanto por senhores feudais, que lhe eram fiéis, quanto por burgueses, através da venda de cartas de franquia. Filipe também vai exigir de seus vassalos o pagamento em moeda pela concessão de dispensa das tradicionais obrigações feudais, vai criar impostos nacionais, vai nomear também funcionários, os bailios e os senescais, para recolher tributos. Estes funcionários também faziam prevalecer as leis e a justiça real sobre a dos senhores feudais locais. Essas ações vão permitir ao soberano ter o controle político das imensas áreas até então sob domínio dos nobres locais. O reinado de Luís IX.
1226 a 1270. Ele vai se destacar no combate ao particularismo feudal, em seu esforço para consolidar a monarquia francesa, vai expandir os territórios conquistados pelo seu antecessor Filipe II, vai realizar reformas judiciais e financeiras, vai ampliar o poder dos tribunais reais, instituir moeda de circulação nacional, empreendeu a Sétima Cruzada sem êxito e faleceu na Oitava Cruzada. E assim acabou sendo canonizado pela Igreja em virtude de sua enorme religiosidade. O próximo rei será Filipe IV, de 1285 a 1314. Ele será conhecido como Filipe o Belo, também deu prosseguimento à política de seus antecessores, expandindo as fronteiras reais, centralizando o poder, mas acabou entrando em conflito com a Igreja, que impôs restrições à sua autoridade real. As divergências entre Filipe IV o Belo e a Igreja. As disputas entre Filipe e a Igreja elas vão se intensificar. O reino francês passava por uma crise econômica muito forte. Filipe IV resolveu cobrar impostos da Igreja que até então era dispensada. O Papa Bonifácio VIII o ameaçou de excomunhão. O surgimento da Assembleia dos Estados Gerais na França. Receoso das repercussões de sua excomunhão, o rei Filipe IV o Belo buscou o apoio da sociedade francesa, constituindo pela primeira vez uma assembleia com representantes do primeiro estado, o clero, do segundo estado, a nobreza, e do terceiro estado, do povo e dos comerciantes da cidade. Em 1302, a Assembleia dos Estados Gerais, como ficou conhecida, autorizou a cobrança de impostos clericais. A instituição de caráter consultiva, os Estados Gerais, foram consultadas diversas vezes por Filipe e seus sucessores até 1614. Filipe Belo exigiu que o clero também pagasse impostos e o Papa se opôs à cobrança e Filipe convocou os Estados Gerais, como nós podemos ver aqui nessa ilustração. A transferência do papado de Roma para Avignon, episódio que ficou conhecido como o Cativeiro de Babilônia. Com a morte do Papa em 1303, Filipe, com o apoio da sociedade francesa, interferiu na escolha do novo Papa para substituir Bonifácio VIII. Assim foi eleito o Papa francês Clemente V, e a sede do papado foi transferida de Roma para Avignon, no sul da França, onde o controle real sobre o papado seria mais fácil. Isso se deu durante 70 anos, de 1307 a 1377, e ficou conhecido como o Cativeiro de Babilônia. O Cisma do Ocidente, 1378 e 1417. Boa parte do papado de Roma não aceitou a transferência para Avignon, o que fez ser eleito um segundo papa em Roma. Depois foi eleito um terceiro papa também em Pisa, mas de pouca duração. Do Cisma do Ocidente à restauração papal em 1417. A crise aumentou quando um dos papas buscou combater seu papa concorrente, determinando a excomunhão dele e de seus rivais. Essa divisão ficou conhecida como Cisma do Ocidente, como acabamos de ver no slide anterior. Ela estimulou não só a rivalidade entre os papas, como também uma oposição teológica que levou ao colapso o poder universal da Igreja, centralizado na figura do Papa. Somente em 1417 foi eleito um único Papa, Martim V, e Roma passou a abrigar de novo a sede de todo o papado. O final da dinastia capetingia. Na França, em 1328, após a morte do último rei capetingio, iniciou-se um longo período de crise na história do país. E no século XIV, a monarquia francesa irá sofrer duros golpes, entre eles a Guerra dos 100 Anos, que nós temos um vídeo aqui no canal explicando a temática.